Olá, meu nome é Rafael e esse é o canal Cidadão Curioso. E no vídeo de hoje vamos apresentar para vocês uma super retrospectiva, bem de levinho para a gente relembrar junto com vocês todas as principais notícias previdenciárias do ano de 2020. Então, para você que de alguma forma tem qualquer relação com o INSS, tenho certeza que vai gostar. É bem levinho, é bem tranquilo, é só para descontrair, tá? – 2020 foi com certeza um ano muito fora do comum. E do ponto de vista previdenciário também, porque muita coisa aconteceu. Coisas que a gente já quase tinha esquecido, ou que parecem que já estão acontecendo aí faz mais de uma década. Então vamos lá, começando por janeiro. E começando o ano, janeiro. Olha só, em janeiro já começamos com uma daquelas coisas que parece que estão acontecendo faz muito tempo. Foi em janeiro que muitas das regras da reforma da Previdência passaram a influenciar a forma com que as pessoas podem se aposentar. Exemplo, a contar de janeiro, a idade mínima para a mulher poder se aposentar passou a ser de 60 anos e meio, e o número mínimo de pontos para aposentadoria por pontos passou a ser de 87 ou 97 pontos. E vocês, já sentiram os efeitos da reforma da Previdência? Deixem aí nos comentários, a gente vai dar uma lida e qualquer coisa a gente responde. E é estranho, né? Porque ela foi aprovada em novembro de 2019, bem pouco tempo atrás, e parece que já faz bastante tempo. E como será que foi fevereiro? Em fevereiro de 2020 foi publicada a portaria número 3.659, que dispunha sobre os reajustes dos benefícios pelo INSS. Ué, mas reajuste do INSS só em fevereiro? Então, o que aconteceu, que quase ninguém lembra, é que o governo tinha fixado o salário mínimo para 2020 de R$ 1.039. Quem recebe um salário mínimo deve recordar que em janeiro o valor recebido foi de R$ 1.039. A mudança para R$ 1.045 só aconteceu em fevereiro. Isso porque o governo teve que admitir que a inflação de 2019 tinha sido maior do que o anunciado. E como vocês sabem, o valor do salário mínimo sobe conforme a inflação. E falando nisso, de quanto é que vocês acham que teria que ser o salário mínimo agora em 2021? Quanto que vai ter que subir? Março, o mês da pandemia. Para os patrões que recolhem o INSS, a contar de março, as novas alíquotas previstas lá na reforma da Previdência passaram a valer. E como foi em março que o coronavírus firmou o pé aqui no Brasil de verdade, no dia 19 saiu uma portaria que de modo prático fechou o INSS para atendimentos presenciais. Somente perícias já marcadas estavam sendo atendidas e o atendimento passou a ser feito só de forma remota, por telefone ou internet. As agências da Previdência Social mantiveram um plantão reduzido, destinado exclusivamente para esclarecimentos para os segurados a respeito dos serviços prestados de forma remota. Ou seja, você só ia lá e eles iam te explicar. Liga no 135. E quem tentou ligar no 135 nesse período lembra que era praticamente impossível ser atendido. E o site Meu INSS vivia caindo, nunca completava as requisições. Com o tempo isso melhorou, né? Em março também foi quando foi suspensa a prova de vida. Abril, o mês do auxílio emergencial. Foi em 2 de abril de 2020 que foi publicada a Lei nº 13.982, que estabeleceu o nosso famoso auxílio emergencial. Vale lembrar que o governo, junto com o Ministério da Economia, queria que o auxílio emergencial fosse de R$ 200. Fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, é uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar praticamente em torno do Bolsa Família também, R$ 200, são 2 cestas básicas. Então, o valor de 600 foi uma briga da Câmara de Deputados, que felizmente foi aprovada e todo mundo pôde receber esse valor um pouco mais alto. Em abril também caiu na conta a primeira parcela da antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas. A contar daí, a gente tentou colaborar com a campanha para a implementação de um 14º salário, para que o Natal dos aposentados e pensionistas não fosse magrinho. Até fizemos 2 vídeos aqui no canal sobre o assunto, mas infelizmente o projeto não foi para frente e não teve 14º salário. Agora, a proposta é antecipar o 13º em 2021 de novo. A mesma lei que implantou o auxílio emergencial também previu a chamada antecipação do auxílio-doença. Vocês lembram, né? Essa antecipação previa que o auxílio-doença seria concedido sem a realização de perícia presencial, bastando o segurado juntar documentos médicos no site do INSS para realizar o pedido. Como será que foi maio? Maio começa com a notícia de que as contribuições previdenciárias patronais haviam sido adiadas. Claro, pleno lockdown, todo mundo sem dinheiro, tudo fechado.
Com certeza essa prorrogação na cobrança foi bem-vinda e foi uma medida acertada do governo. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Então, salário mínimo pequenininho, oferecer R$200 de auxílio emergencial, a gente critica. Prorrogar a cobrança de tributos, a gente elogia. Já para os cidadãos que precisavam do site do INSS, diversos outros serviços foram disponibilizados por meio remoto. Por exemplo, durante a pandemia, quem quisesse recolher atrasados poderia solicitar o cálculo dos valores por meio do telefone 135, e isso facilitou a vida de muita gente. Junho e o decreto. Do ponto de vista previdenciário, junho talvez tenha sido o mês mais importante do ano. Isso porque foi em junho que foi publicado o decreto número 10.410. Esse decreto chegou a ser chamado de Nova Reforma da Previdência, pois alterou muitas coisas e regulamentou muitas outras da Reforma da Previdência. Como aqui é uma retrospectiva, é óbvio que a gente não vai ficar detalhando todas essas mudanças. Mas, por exemplo, a contar da edição desse decreto, ficou estabelecido que os períodos em auxílio-doença deixaram de contar para a carência. Isso vai ter discussão na Justiça e é um assunto bem controverso. E nós, inclusive, já temos um vídeo explicando isso de forma mais detalhada, que nós vamos deixar na telinha no final desse vídeo aqui. Assiste esse vídeo inteiro, clica lá e vê o outro. Também teve a mudança da forma da contagem de tempo de serviço, que é assunto para um vídeo futuro. Ocorreram mudanças no auxílio-reclusão e também foi definida a obrigação do segurado de complementar contribuições menores que o mínimo. No campo judicial, foi em junho de 2020 que foi publicada a decisão que mandou suspender de novo os processos relativos à revisão da vida toda em todo o Brasil. Isso porque o tema dessa vez foi parar no STF. Julho, passamos da metade do ano. Em julho, a novela da prova de vida se estendeu mais um pouquinho. Foi publicado um decreto autorizando os bancos a aceitar a prova de vida por meio da procuração sem a necessidade de cadastro prévio no INSS. Além disso, também foi prorrogado o fechamento do INSS. Dessa vez foi definido que até 31 de agosto o INSS não ia abrir as portas. Então, os atendimentos continuaram sendo feitos no número 135, no telefone ou pelo site. Foi em julho também que foram definidas as regras do empréstimo consignado para o período de pandemia. Lembram, 5% a mais na margem, limite do cartão aumentado para 1,6 vezes a renda do segurado e prazo de carência que aumentou para 90 dias. Assim, também foi em julho que começou o pagamento do auxílio emergencial. A primeira parcelinha dos primeiros inscritos caiu em julho, hein? Agosto e o INSS fechado. E em agosto, hein? A dúvida era, será que a INSS abre ou não abre? Pois, em 24 de agosto saiu portaria do INSS determinando a reabertura gradual, ou seja, ia abrir aos poucos. Foi definido que a contar de 14 de setembro, os atendimentos presenciais começariam a ocorrer em algumas situações. E vocês, como é que se viraram com as agências fechadas? Conseguiram acessar o site? Conseguiram atendimento no 135? Bom, como a previsão era de que os períodos de antecipação de auxílio-doença terminariam em agosto e os peritos não iriam retornar ao trabalho, foi determinada a prorrogação dessas antecipações, sendo possível fazer o pedido de auxílio-doença sem a necessidade de perícia ainda por mais um tempo. Também foi em agosto que foram iniciados testes para alguns segurados para fazer a prova de vida por meio do celular, por meio de reconhecimento facial. A tecnologia chegando para todo mundo. Muita gente gostou, muita gente achou que é só complicação. O que vocês acham? É mais fácil fazer a prova de vida pelo celular ou vocês preferem continuar indo no INSS e nos bancos? Setembro e todo mundo com dúvidas. Em setembro, realmente os atendimentos presenciais reiniciaram. Claro, só com agendamento. E isso não ocorreu em todas as regiões do país, pois houve necessidade de respeitar os protocolos locais de segurança sanitária. Eu particularmente acho essa ideia interessante, pois em alguns locais a crise era maior e realmente não dava para abrir, enquanto em outros locais as coisas estavam mais calmas e essa reabertura gradual realmente era possível. Também foi nesse mês que foi definida a autorização para o pagamento da diferença da antecipação do auxílio-doença dos benefícios pagos até 2 de julho. Lembram, né? A antecipação era sempre de um salário mínimo, mesmo que a pessoa tivesse direito a um benefício maior. A princípio, quem tinha direito a mais de um salário mínimo teria que aguardar a realização de uma perícia. Mas, por meio dessa portaria, número 53, foi determinado o pagamento da diferença sem a necessidade do comparecimento frente a um perito. Outubro, com atendimento nas agências.
Em outubro, o INSS prorrogou a interrupção do bloqueio dos benefícios por falta de prova de vida, ou seja, quem não fez a prova de vida não teve o benefício bloqueado. E em outubro já era possível solicitar a realização de perícia presencial no INSS para auxílio-doença. Para quem tinha algum pedido administrativo, também foi disponibilizado no site a possibilidade de reagendamento. Foi também nesse mês que saiu a medida provisória número 1006, que previu o aumento da margem dos consignados para 40% da renda dos aposentados e pensionistas. E ok, gente, vamos lá. Cuidado com os consignados. Pensem, 40% da renda é quase metade da aposentadoria. E eu sei que às vezes pode ser necessário, mas tomem cuidado, a inflação está aí e pode não ser uma boa ideia ter quase metade da renda comprometida com pagamento de prestações de empréstimos. Novembro e o ano quase acabando. Já na reta final do ano, saiu outra portaria do INSS determinando o reconhecimento de forma automática do direito do auxílio-doença das pessoas que tinham recebido a antecipação. Lembram, antes tinha sido só para quem recebeu até julho, agora saiu para todo mundo. Isso sem a necessidade de fazer nenhum requerimento. Para quem não fez prova de vida, foi suspenso o bloqueio dos pagamentos dos benefícios, dessa vez até 2021. E foi também em novembro que foi autorizado o trabalho remoto dos servidores do INSS. Dezembro e os vigilantes. Foi em dezembro que saiu a decisão do STJ a respeito da atividade especial do vigilante, independente do uso ou não de arma de fogo durante o turno de trabalho. Então, você vigilante que está tentando se aposentar ganhou um presentão de Natal. E se você foi vigilante e já se aposentou, mesmo sem ter esse tempo especial reconhecido, pode tentar uma revisional para aumentar seu benefício. Se você ainda não segue o nosso canal, clique para se inscrever, pois 2021 vai ser um ano bastante agitado e teremos muitas coisas para tratar. E será um prazer ter vocês aqui conosco. Um grande abraço, clica no like se você gostou, compartilha com os amigos e a família e até o próximo vídeo.